Olá pessoal, mais uma vez aqui com você, seu amigo de sempre, Rafael Martins, e esse é o seu Pó de Vaso de toda segunda-feira. Estamos aqui, eu e o Alisson Leonan. Terra, bênção pura, vamos pra cima. Graça e paz, o Alisson. Graça e paz, varão. Tudo Pedacinho bem? do céu. E aí, como é que foi o dia hoje? Só Corrido? vitória, irmão. Só vitória. Hoje eu fiquei descansando, fiquei de boa hoje. Ficou de boa, né? Tirou um dia pra você mesmo. Hoje é meu dia de trabalhador, né? É isso aí, é isso aí. E, gente, hoje temos também um convidado muito especial. É engraçado que eu sempre falo isso, né? Convidado muito especial. Porque são especiais, né, mano? São filhos do rei, né? E, ó, Isso aí. pra você aqui hoje, o nosso amigo de longa data, Maciel Silva. Dá uma boa noite pro pessoal aí, Maciel. Boa noite aí a todos, todos os ouvintes aí do Pó de Vaso. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite. Meu amigo Rafael Martins, Tamo junto. amigo de longas datas. Conhecendo aqui o novo amigo Leonan. aqui Leonan. O Arlisson é só pra quem Leonan. tá com Esse nome dor aqui, de se língua em você, dia. Só quem tá renovado. Só quem tá Ó, renovado. se você falar 3 vezes, você é batizado com o Espírito Santo com fogo. Com certeza, com certeza. Então estamos aí. Boa noite a todos. É isso aí, gente. Esse é o Pó de Vaso. Ó, não esquece, você que tá aí, sempre nos acompanhando e tem interesse, né, em apoiar esse projeto, como diz isso o aí. Arlisson, né, É mano? isso aí. Projeto de Deus. Verdade. Apoie. Estamos aqui, Isso aí. tá bom? É isso Invista mesmo. em vidas. É isso aí. Esse é o segredo, né, Recado, Arlisson? recado. Isso aí. Invista em É a vidas. senha, pega a senha. Sempre aqui um testemunho para você, edificante, vidas diferenciadas, projetos diferenciados, milagres também diferenciados, né? Inclusive, né? O vídeo passado, meu Deus do céu, que O programa, milagre. né? Maravilhoso. Gente, foi de Fogo arrepiar. puro. É isso aí, pessoal. Então, aqui com você, nesse Pó de Vaso, nosso amigo Maciel Silva, Igreja Adonai, Igreja Assembleia de Deus, é Ministério El Shaddai. Ministério Shaddai. El Shaddai. Olha só, É o gente. Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Shalom. Elohim. E aí, quanto tempo já nessa igreja? Essa igreja eu estou há pouco tempo nela. Assim que a gente saímos do Projeto Reage, a gente ingressamos aí no ministério, nesse ministério, ajudando o ministério a crescer. E estamos lá, eu, minha família, minha esposa, meu filho, Glória a Que Deus. e benção. estamos lá fazendo o trabalho lá que Deus nos permitiu a fazer. É isso Glória a aí. Deus. Que isso. O homem é locutor, né, Rafael? O homem É. já foi locutor. Ele me falou aqui agora. Falou que Falou? há um tempo atrás foi locutor. Ah. Eu acho que só eu, tá faltando só eu mesmo. Entrar nesse mistério, né? Ô, varão. Mas então, Marcelo, aquela pergunta, né, Leonardo? É, de sempre. A pergunta que não quer calar. E aí, nasceu no berço de fogo ou entrou o fogo depois? É agora, varão. Agora ou nunca? Exatamente, eu não nasci no berço de fogo, como vocês falam. Eu tive uma vida assim muito assim, uma vida assim muito assim trágica. Apesar dos meus pais eles terem me deixado muito cedo, e eu comecei já a beber já aos 10 anos de idade. Eita. Já comecei a beber em Pioca e comecei a beber e vim bebendo quando cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu sou cearense, nordestino. E quando eu cheguei aqui, eu conheci a cerveja. E aí Lá não tinha cerveja? não Lá- tinha cerveja. A cerveja lá... Isso que eu ia perguntar. A gente bebia assim 50... Engraçado, né? É, diferente, né? Pra mim, porque a cerveja era Lá o comum. que? Lá é só tal lá, da pinga, lá né? era só 51. Só a quente. 51, isso aí. É. Coca-Cola, quando você achava uma Coca-Cola, era quentinha ali. Então, até hoje eu ainda não acostumei assim com a bebida gelada. Então, tudo era quente. Ah, é? E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci a cerveja. Foi uma dificuldade para mim, assim, acostumar com a cerveja, que é gelada, né? E a gente começamos a beber, comecei a beber também, e comecei a entrar para a gandaia. E foi muito difícil a minha trajetória aqui, porque eu não tinha família aqui, é só meu irmão que tinha aqui. Eu vinha a trabalho, mas o trabalho que eu trabalhava era só para manter os meus vícios, era beber e as festas, forró. Caramba, né? Então a minha vida foi uma vida muito complicada aqui no Rio de Janeiro. Eita. E quando eu vim nessa época eu morava em Belford Roxo, e mudei para São João Lá de de Meriti. Belford Roxo, hein? Já fui de Mudei. Belford Roxo, hein? Mudei para São João de Meriti, e quando Tá eu cheguei lá... cigano eu- em terra. Meu Deus do céu, tá em todo lugar.
Exatamente. Então, quando eu cheguei em Belfort, cheguei em São João de Meriti, eu comecei e fiquei pior. A ponto do meu irmão, ele fazer as minhas malas e falar assim, Marcel, nesta casa você não pode morar mais, você está insuportável, porque assim, eu costumava beber, eu já dormia já com a garrafa de vinho debaixo da cama. Então, o meu café da manhã era a garrafa de vinho. Já levantava com a garrafa de vinho, pegava da garrafa de vinho, começava a beber, já saía. Então, não tinha dinheiro para comer, mas tinha dinheiro para beber. E nessa época, foi uma época muito difícil da minha vida, foi no início do ano de 2000. Foi quando meu irmão, ele falou que eu não podia morar mais com ele, que eu estava insuportável. E ele me expulsou de casa. E aí, você vê como é que é, cearense, sem Isso dinheiro. quantos anos de idade? Eu já ia fazer os 20 já. Já ia fazer os 20 anos já. Enquanto estava nascendo, ele estava fazendo 20. Mano. Nasci em 2000? Nasci em 2000? Isso aí. Já ia fazer os 20 anos de idade já. E fui expulso de casa. E fui morar. Então, nessa época lá, a gente morava numa cobertura. E eu esperava meu irmão ele dormir. Quando ele dormia, eu vinha por debaixo do portão. Eu olhava para cima. Aí estava tudo escuro. Eu entrava, botava o dedo por debaixo do portão, abria o portão. E dormia naquele terraço cheio de mosquito. Era muito mosquito ali. Quando era 4 da manhã, antes do meu irmão se levantar, eu já levantava e já ia para o trabalho. E chegou um estado da minha vida que ninguém mais acreditava em mim. Se você olhasse para mim assim, há um tempo atrás, você fala assim, esse rapazinho vai morrer cedo. Porque a bebida, não é que eu tivesse uma companhia, mas a bebida era o meu apogeu. Então eu amava beber, eu tinha visto beber, e quando eu bebia, eu não chegava para beber uma cerveja, eu então bebia para cair. É tipo assim, bebia por felicidade, bebia por tristeza, bebia por tudo. Todo motivo era um motivo. Meu prazer era beber. E quando me convidaram para a minha igreja, tinha uma jovem que eu gostava dela, lá em São João também, gostava dessa jovem, e eu era apaixonado por ela. E me convidaram. O amor transforma, né? Eu vou contar para você aqui algo que foi um milagre que Deus fez na minha vida. Quando eu recebi o convite para ir para essa igreja, eu, para ficar perto dela, eu aceitei o convite. Já estava com namorada, e eu aceitei para ficar perto, olhar para ela, e fazia tudo. Então, quando eu cheguei na igreja lá, fui na Nova Assembleia de Deus, ali na rua Joana Calil, em São João de Meriti, filial da Nova Assembleia, do meu amigo pastor Zé Carlos. Isso aí, né? Sebastião Carlos, esse mesmo. Então, eu cheguei lá, sentei em frente do pastor, o pastor pregava sobre Juízes capítulo 6, versículo 11. Rapaz, Falando do varão, isso há 23 anos atrás, tá? E eu lembro que naquele momento eu parei, não olhei para aquela jovem, mas eu foquei no pastor, e naquele momento o Senhor ele me deu 2 visões. Visão? Exatamente. O Senhor me deu 2 visões. Gente, o mistério com Deus, com Maciel, realmente foi profundo, né? Tem gente que já está na igreja há anos, busca ter uma visão, e ele, sem ser evangélico, estava ali por um interesse pessoal. Sim. E Deus já deu uma visão para ele, né? Sim. Como eu penso, né? Eu digo que cada um tem o seu dom particular, né? Eu sempre fui muito usado em revelação, é um pouco parecido, mas é diferente. É uma visão mais no escurinho, né? Mais dentro da imaginação, então você tem que ter certeza do que é aquilo. Agora, a visão é algo que toma realmente o que você vê, né? Porque é algo que tramita ali entre o mundo real e o mundo espiritual. Verdade. É interessante. Prossiga. Então, Rafael, o Senhor ele me deu 2 visões. Nessas visões, o Senhor ele me deu a primeira visão, que era eu no estado que eu me encontrava. E naquela visão estava eu ali todo maltrapilho, eu era aquele cara que ninguém queria estar perto de mim, e o Senhor falou assim, isso aí é você agora. E eu fiquei ali olhando para mim, que era a minha pessoa, no estado no qual se encontrava, e depois, quando eu tive essa visão, veio a outra visão. E a outra visão foi quando Deus ele me deu já transformado, lembra, até usei essa calça um bom tempo, e o Senhor me deu essa visão, eu estava de calça cinza, camisa branca e gravata vermelha. E o Senhor falou assim, esse aí é você na minha presença, escolha qual destes você quer ser. E naquela noite a visão desapareceu, e eu levantei, a igreja era num sobrado, e eu saí da igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, eu levantei as minhas mãos e falei assim, Senhor Jesus, a partir de hoje morre Banda Meriti, que era meu apelido de guerra lá,
Qual o nome? Band Meriti. Band Meriti? Exatamente, esse era o meu apelido. É o Band E eu falei Band assim... Meriti. O ex-Band Meriti. E eu falei assim, Senhor Jesus, a partir de hoje, morre Band Meriti, nasce Marcel Pedro da Silva, lavado em do Santo Cordeiro. Naquela noite, o Senhor ele me transformou, eu passei por uma metamorfose, e o Senhor ele me transformou da água para o vinho, eu fui transformado naquela noite, eu saí dali renovado, e é como se eu nunca tivesse colocado bebida na minha boca. E quando Maravilha. eu cheguei, e aí nessa época eu morava numa avenida, essa avenida foi uma avenida que eu não vou testemunhar do que eu passei naquele lugar, porque foi um lugar que eu sofri muito, fui provado, porque o importante da prova não é a prova, É aprender com a prova, né? é a aprovação. Às vezes o cara, eu estou na prova, mas nem sempre há pessoas que não conseguem passar pela prova, mas eu fui provado e fui aprovado para hoje estar anunciando que Jesus de Nazaré, ele salva, cura e liberta e que ele transforma Aleluia. o velho homem em nova Graças criatura. a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Verdade, cara. Tá vendo como é que o processo ele precisa ser passado? Precisa ser vivido. Exatamente. E aí o Senhor, eu comecei... E o engraçado para vocês é que eu queria ser cantor. Tinha esse desejo? A minha briga com Deus é que eu queria ser cantor. E na época eu era muito assim, utilizado na visão, na revelação, Deus ele me dava... E o problema meu é que a minha visão era de olho aberto. Uhum. Então, quando eu chegava na igreja, às vezes eu estava olhando a pessoa e o cara levantava, o cara ficava nervoso comigo, queria me pegar. Quando ele ia querer me pegar, eu já levantava, já botava a mão e já entregava o mistério de Deus. O cara baixava a cabeça, sentava, poxa, meu irmão, me perdoa, porque eu ia te pegar agora, eu pensei que estava me... E Deus foi me usando nesse mistério aí. E eu sempre querendo ser cantor, porque eu amo a música, eu amo o louvor. Eu admiro muito a pessoa que louva, na unção de Deus. Eu amo o pregador. E nesse decorrer do tempo, eu orando, Deus ele usou uma irmã chamada Irmã Alessi. E ela falou assim, varão, quando você estava ali sentado ali, tudo meu foi a base de profecia. Tá? Eu creio na profecia, eu creio na revelação. E essa irmã Alessi, ela falou assim, varão, quando você estava ali sentado, você me mostrava você adornado como um soldado. Capacete estava adornado. E eu perguntei para Deus o que seria e vi uma espada na sua mão. E o Senhor falava comigo assim, que a partir de hoje, Ele vai te usar como pregador da palavra dEle, Ele vai te revelar o oculto e o escondido através da palavra. Vai revelar algo que está debaixo do tapete. E Eita, olha e só aí, que responsabilidade. profundo, hein? Rapaz, E tem que na estar no época- manto, né? e o Tem que engraçado estar certinho com Deus ali, irmão. E aí, o engraçado que naquela época ali, eu li a Bíblia, mas a Bíblia primeiro era como se fosse um papel comum. Eu sabia muita Bíblia, mas a Bíblia não tinha utilidade porque eu não entendia a Bíblia. A minha mente era fechada para a Bíblia. Então, Lia como um livro qualquer. se eu pegasse um jornal e pegasse a Bíblia, para mim seria a mesma coisa, porque eu não tinha revelação do que seria a palavra de Deus. Então, os mistérios da revelação da visão era comigo. E mistério mesmo. Mas assim, já nessa parte aí de entender a Bíblia, aí eu lembro com as pessoas, eu peguei aquela Bíblia de aplicação pessoal, que eu tinha uma muito grande, e eu bati no peito e falei assim, como que eu vou ser pregador? Eu quero ser cantor. E naquela tarde, isso foi uma terça-feira, tá? Isso foi uma terça-feira. No sábado eu fui para uma consagração, que eu sempre gostei de buscar Deus, assim, na consagração, monte, vigília. Importante. Eu sempre fui, às vezes Isso o pessoal me chamava crente, até isso é de crente. caçador de vigília. Então, onde tinha uma vigília, eu estava procurando. E outra coisa que eu falo para você que eu não falei, quando eu conheci o Cristo, quando o Cristo encontrou comigo, eu nunca busquei batismo com o Espírito Santo, tá? Não? Nunca busquei. Gente, eu persegui o batismo com o Espírito Santo olha quando só, era mais novo. E aí eu vou contar para vocês. Numa noite, lembro com as pessoas, a gente fomos para uma vigília na rua Magela de Medeiros, ali em São João também, nesse mesmo bairro onde eu na rua que eu morava. E o tema da vigília lá era Deus abre todas as portas. E eu cheguei naquela igreja, eu era muito assim curioso, né? E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, o tema nessa noite é Deus abre todas as portas, vai abrir porta de batismo do Espírito Santo, porta de trabalho, porta de emprego, porta de namoro, porta de negócio, porta de casamento, e o pastor foi falando, e eu fui, aí quando chegou uma hora lá, que foi a hora da busca, e eu percebi que aquelas crianças naquela época lá, todas as crianças falavam em línguas estranhas, todo mundo era batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu falei assim, na hora que o pastor chamou para hora, eu falei assim, eu quero ser igual a essas crianças.
Você, essas crianças falam, eu também quero também. E naquele noite, o Rafael, eu pulei no meio das crianças, né? Pulei lá e o pastor começou a orar aquela oração fervorosa. Daqui a pouco, rapaz, o Espírito Santo veio sobre mim, me pegou num poder tremendo e eu saí pulando nos bancos. Na época eu era meio escandaloso assim, espiritualmente, eu era mal educado e eu saí pulando nos bancos e o pastor correu atrás de mim. Imagina a cena, hein, o negócio era sério. E o pastor correu atrás de mim e me pegou pelo pescoço e falou assim, aqui está batizado. Ele botou o que eu falei na minha boca, falou e eu respondi. E aí está batizado. Aí foi aquele mistério e eu fui para casa. E aí a gente começamos voltando já lá no mistério lá, quando eu fui para essa consagração da terça para o sábado, eu estava na Vila Rosalie. Não, Vila Rosalie, Vila Tiradentes. Um bairro lá também de São João Meriti. Assembleia de Deus ali, Vila Canaã. E quando eu estava na consagração, a irmã falou assim, o irmão, amanhã é aniversário do pastor Marcelo, pastor presidente da igreja, e eu queria fazer uma surpresa a ele. Eu queria que você viesse pregar domingo à noite. Aí imagina bem, aí eu falei assim, o que, irmã? Exatamente, você pregar amanhã? E você ainda não estava familiarizado com a palavra, né? Não, eu não... Você estava buscando... Bíblia, não, isso aí, a Bíblia para mim... Ser levita. Eu não sabia pregar na Bíblia. A Bíblia, até aquele momento ali, a Bíblia para mim era um jornal comum. E eu falei assim, tá, irmã, eu vou falar com o pastor e amanhã eu ligo para a senhora. E eu fui para casa... Cheio de medo, né? Não, a preocupação é porque quando o cara é pregador, né? E eu fui para casa, cheguei à noite, a nossa igreja estava em festividade, até o meu amigo, gente boa demais das contas, pastor Moisés Torres, gente boa demais das contas, um homem abençoado por Deus. E eu falei assim, pastor, eu recebi um convite para pregar amanhã, aniversário do pastor Marcelo, o senhor me libera? E ele falou assim, poxa, Marcelo, fecha na igreja, precisando de obreiro aqui na igreja aqui, você quer sair amanhã, logo amanhã, no semestre da festa, de pastor, o senhor vai liberar ou não vai, pastor? Se o senhor liberar, eu vou ligar para a irmã e falar que não vou. O senhor é o pastor. Doido sou eu do céu. Pastor dizer que não. Aí o pastor olhou para mim assim, e passou a mão na minha cabeça e falou assim, Marcelo, você pode ir porque um dia eu fui que nem você. Aí eu aproveito e falei assim, pastor, eu também quero o secretário. Marcelo, ele tá dificultando as coisas já. E ele falou assim, Marcelo, além de você quer levar o Francisco era o meu secretário. Francisco, ele foi um discípulo que eu tive, eu ensinei ele na palavra, nos mistérios, foi um grande pregador, hoje está para São Paulo hoje. E ele arrastava a minha maleta. Eu tinha uma maleta 007, né? Quando eu chegava, né? Essa maleta era famosa no meio dos pregadores. Aquela maleta ali. E na época o suspensório também, né? Eu gostava do suspensório. Igual o Marcos Feliciano? Porque, na verdade, quando eu assisti como pregador, eu me inspirei no pastor Marcos Feliciano, porque é um cabra que eu gosto muito. Tem um ministério muito bonito. E, inclusive, quando eu assisti a primeira mensagem dele foi Anjos, Guardiões na Terra e Adoradores no Céu. Eu fiquei apaixonado. E não é que eu copio o Marco Feliciano, eu gosto do ministério dele. Hoje Deus me deu um ministério específico, é o Ministério Aviva as Nações, que é o meu ministério. E enfim, aí fomos. Quando eu cheguei lá na igreja, uma igreja muito grande, hoje é uma igreja enorme, e eu lembro com os professores, eu falei assim, eu vou me esconder aqui atrás, porque se a irmã esquecer que eu não vim, ela chama outro para pregar. E eu sentei e o secretário sentou do meu lado com a maleta. Aí eu fiquei observando o culto, orei, fiquei observando o culto, e o pessoal olhou já o pastor, e o pessoal vinha com as minhas palavras, e eu tremendo as pernas, estou com as pernas bambas, e querendo fugir da igreja, porque eu não sabia que eu tinha capacidade de pregar. E quando foi naquela dando a hora do mensageiro, a irmã falou assim, gente, o pregador que eu convidei, surpresa, ele se encontra? Caralho. O coração já dá aquela gelada. Não, aí sabe o que eu fiz? Aí eu abaixei. Até paro de bater. As pernas. Aí eu me agachei entre as pessoas. Aí o secretário pegou minha mão e fez, tá aqui, pai, tá aqui. Levou ele? Secretário abençoado. Fique quieto, rapaz. Ele, tá aqui, irmã. Aí, o irmão pode vir pra cá. O secretário estava ligado no manto, filho. E olha, eu vou contar com vocês que é só Deus para fazer isso na vida do homem. Quando eu cheguei lá, eu abri a Bíblia, isso foi no ano de 2000, tá? Eu abri a Bíblia em Daniel 10, 12. Aquela palavra, não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia que
te humilhaste. Te humilhaste perante o teu Deus, sou ouvido a tua oração. Eu preguei sobre o espaço sideral, ali quando Deus está respondendo ali os 21 dias de oração de Daniel, e envia Gabriel, e Gabriel fica preso ali pelos príncipes do reino da Pérsia. E eu comecei a pregar. Rapaz, naquele dia eu preguei como se fosse pregador de mídia. Deus, ele abriu a minha mente, que eu entreguei a palavra ali como se fosse pregador, e daquele dia em diante ali, rapaz, só vocês vendo para vocês entenderem o que Deus fez naquele comigo, quando eu acabei de pregar ali a mensagem. Vários convites começaram a chegar para você. E aí, o Rafael, nesse período aí de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, eu fiquei como itinerante. Eu tinha secretário, tinha empresário e tinha motorista na minha porta. Que isso, mano. Internacional. Então, hoje, assim, eu preguei muito. Deus, ele me levou em muitas terras. A igreja que eu não preguei hoje, eu preguei em 2, Deus é amor. Coisa que a gente não costuma pregar, né? Uhum. É difícil. Preguei casa de oração. Aquelas igrejas ali, a Igreja do Véu também, como é a igreja Obra em Restauração, Igreja Batista. E Deus, ele foi avançando no meu ministério. Só que aí aconteceu. Essa foi uma jornada muito boa, né? Quando chegou em 2008, eu larguei o evangelho. 2008? Eita. Depois de 7 anos ali, caminhando 8. direitinho. Foi em 2000, né, que começou? Exatamente. 8 anos. Pô. Sim, mas 7 não. anos na presença ali, sim, fazendo a vontade de Deus. Pregador, pregando. Pregador itinerante. Mas o que houve? O que aconteceu assim nesse interim que você se viu, né, tendo que se afastar do evangelho? O que houve? Olha, Rafael, já na minha ocasião, o que me levou a me afastar do evangelho foi a solidão. A ausência de pessoas para conversar. Assim, você estava sempre no meio de multidões, mas ao mesmo tempo sempre sozinho. O interessante é que quando eu mudei de São João para a Vila da Penha, eu fui a trabalho e eu morava numa casa muito boa, uma cobertura muito boa, e na época muito dinheiro, e não tinha ninguém para conversar. Então eu morava sozinho. Imagina eu morar sozinho naquela casa, naquele casarão. Imagina, sozinho naquele casarão. Sim, sim. E veio a solidão, e o meu vício era a bebida. Uhum. E aí naquela época ali eu não consegui mais firmar os meus passos e fui arrastado. Então assim, veio a solidão, a depressão, é isso? Exatamente. E aí abriu as portas para o vício novamente entrar. Exatamente. E quando eu voltei, essa época que eu voltei, Rafael, aquela velha palavra que Jesus falou assim, que quando quando você é liberto, sai 7 espíritos, mas quando volta 14, foi o que aconteceu comigo. A minha vida, ela se afundou de uma tal maneira que eu bebia tanto que eu não conseguia mais chegar em casa caindo. Mas o importante, tinha uma coisa comigo que eu vou falar para vocês, sempre eu tentei me esconder de Deus, tá? Tentou se esconder de Deus. Fez igual o Jonas. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja Cílio Malafaia, né? Eu estava na igreja Cílio Malafaia. E para ninguém saber que eu era crente, eu estava vestido de grife, né? E eu peguei o meu cabelo, fiz um cavanhaque e amarrei aqui embaixo e tentei disfarçar. E entrei no Silas Malafaia, lá num culto lá do Silas Malafaia, na quinta-feira da Vitória, pregando até o pastor Adeudo Costa, não Elcio de Assis. E aí eu entrei lá e me escondi. E eu fiquei quietinho, aqui ninguém me vê, né? Só que quando eu tô lá lá no meio da igreja, levantou uma varoa. E a varoa, ela veio na minha direção e ela botou a mão no meu ombro e falou assim: ei, homem, pensas tu que tu se esconde de Deus? Eita, Jesus do céu. Só que se esconde do homem, mas de Deus não tem. Tu tá tentando se esconder de Deus.
Aí desceu o manto da revelação, varão. E quando eu senti Deus, eu era muito sensível ao Espírito de Deus. E naquela noite eu esqueci do cabelo e eu dei lugar naquela igreja. Imagina bem, numa multidão, um cearense pulando, no meio da multidão, só eu pulando, com uma irmã no meio da igreja. E aí aconteceu, naquele dia acabou o culto, eu fui para casa e fiquei pensando, como que é isso? Só que o meu problema é que eu não tinha coragem de ir para a igreja. Eu não tinha força. Eu ia para a igreja, mas quando eu voltava da igreja, a vontade de beber era maior. E sempre eu vou falar aqui para vocês que o que me levou a voltar para a igreja é que eu não tinha amizade. Então as amizades elas não me corrompiam porque eu não tinha amizade. Eu sempre gostei de andar sozinho, sempre andei sozinho. Eu sempre, quando eu saía para algum lugar, eu chegava na porta assim, tem 3? Não, vocês vão que eu vou atrás. Então as amizades não podiam me corromper porque eu não tinha amizade. Então quando foi eu estava na igreja uma filial do Silas Malafaia em Portugal, na Praça Portugal, em Feira da Penha, e eu cheguei lá muito acabado, vestido com a camisa de Seco Salomão nas costas, e eu cheguei naquele culto e quando eu cheguei lá eu entrei, sentei lá atrás, lá no fundo da igreja, fiquei lá escondido lá, e aí quando o pastor pregou e o pastor lançou o apelo, e eu gostei muito. Quando o pastor fez o apelo, eu voltei para Jesus. Que bênção. E aí o pastor olhou para mim e falou assim, olha, esse jovem tem chamado de Deus. Esse jovem tem chamado de Deus. E ele falou assim, minha filha, vá lá dentro e troca as vestes desse rapaz. Dê roupas novas para ele. Caraca. Olha. E joga essa roupa dele aí no lixo. É engraçado, né, Leonor? Que a gente sempre ouve as pessoas falando assim, você pode estar assim, mas você tem um brilho diferente. Sim. Você é cristão, não é? E muitas das vezes você realmente está afastado, ou você está realmente desviado. Sim. Mas as pessoas conseguem notar. Na primeira vez que ele foi lá na igreja, né, do Silas Malafaia, como está no testemunho, ele tentou se esconder atrás do cabelo dele, Sim. amarrando na barba. Ele aceitou Jesus, o pastor nem conhecia ele direito e viu que tinha um chamado, né? Deus tem um chamado com ele. Já mandou logo trocar as roupas dele para fazer um mistério. Qual era esse mistério? Então, Rafael, mas só que eu percebi que aquela igreja que eu estava ali não era o meu ministério, porque eu sempre fui um crente maluco. Então eu sempre fui aquele crente pentecostal, eu sempre gostei do ministério. Hoje eu sou evangelista hoje, pela graça. Nesse meu ministério, então eu sempre fui um pregador pentecostal. E eu percebi que a igreja ela era uma igreja assim, muito assim, pro lado do louvor, adoração, e não era a igreja que me encaixava o meu perfil. E nessa época eu fui pra comunidade da Kelso. Aí eu cheguei lá, eu até fui levar uma jovem, que eu até namorava ela, uma jovem lá dentro da comunidade, da Kelso. Quando eu cheguei lá, eu entrei na comunidade, a primeira vez que eu entrei na comunidade, quando eu entrei lá, eu ouvi um barulho. E eu falei assim, aquilo é uma igreja? E ela falou assim, ali é a igreja Brasa Viva. Pastor Antônio Alves, meu amigão, pastor Antônio Alves. E aí eu falei assim, eu vou naquela igreja. Se eu chegar lá e o pastor me ver como homem de Deus, eu vou ficar lá. Agora, se o pastor me fizer o apelo para ver se é Jesus, eu não vou mais na igreja de crente, não. Eu vou embora para casa. E aí, Rafael, eu cheguei lá naquela igreja, eu sentei lá no cantinho, no primeiro banco da porta. E quando eu estava naquela consagração, o pastor falou assim, irmãos, está conosco nos visitando um jovem ali, o jovem ali atrás, e eu queria receber o jovem com uma oportunidade. Varão, eu vou ser mesmo, vem aqui, falar com Deus colocar no seu coração. Aí quando eu cheguei lá na frente, eu abri a Bíblia em Jeremias. Jeremias, e eu peguei aquele texto ali, rapaz, e Deus me deu um mistério tão profundo naquela palavra que sacudiu a igreja. A igreja foi impactada, foi uma coisa tremenda, e o pastor pulando no altar, a igreja pulando, saltando no mistério, na palavra. E quando acabou a oportunidade, eu passei o microfone pro pastor, e aí o pastor falou para a esposa dele, o Rosângela, esse rapaz é um pregador, e eu não vou deixar ele fugir. Eu vou agarrar ele.
Aí o pastor acabou a consagração, o pastor me abraçou e falou, Varão, tem culto amanhã aqui à noite. Vem estar conosco aqui amanhã. E eu fui, Rafael. E nesta igreja, eu cheguei lá, membrei naquela igreja. Foi onde eu fui recebido como diácono, no diaconato. E eu assumi os melhores cargos daquela igreja. Fui professor, fui tesoureiro e fui um dos maiores líderes de jovem que já houve dentro da Penha. Aleluia. E outra coisa, a minha liderança, eu não sabia que Deus tinha me chamado comigo para liderar, eu sabia que eu era pregador, que Deus chamou para pregar. Mas quando eu assumi aquele ministério de jovens, era até o meu amigo João Raio de Fogo, ele era rei do corim, cantou com Melvio, cantou com Alex Gomes, cantou com André da Carruagem. Então, o cabra era bom. Mas só que eu, todo dia que eu ia pro culto, eu observava os trabalhos dos jovens e falava assim, vamos ouvir louvor, o grupo Louvor e Unção. Aí saía as irmãs, entravam nos jovens. Aí saía os jovens, entravam nas irmãs. Eu ficava meio embaraçado. Quando houve a primeira assembleia, lá na igreja, o pastor falou assim, me chamou para liderar os jovens. E eu falei assim, tá, pastor, eu não sou muito fã de jovem não, mas eu vou aceitar. Porque eu sempre, você vê assim, eu já vou fazer 43 anos, eu sempre gostei da massa do ministério avançado, homens experientes. E eu resolvi assumir aquela liderança. Quando foi a primeira assembleia, eu falei assim, pastor, eu posso falar? Eu falei assim, pode falar, Márcio. Eu falei assim, olha, a partir de hoje, eu como líder desse departamento, eu quero que haja separação entre senhoras e jovens. E aí, rapaz, a esposa do pastor, ela pulou muito alto, ela deu um salto no meio da igreja e falou assim, não, aqui é a parte, não, aqui, digo, senhora, ou a senhora separa os jovens da senhora, ou eu vou liderar os dois grupos. Eu não aceito mistura, vai ter senhoras e vai ter jovens. Agora, se a senhora não quiser, eu vou liderar os dois departamentos, eu vou ser o líder. Eu botei pé, quando acabou, eu falei, não, tem razão, eu expliquei, porque tudo eu tinha um argumento e expliquei. Então, eu tinha 5 jovens, e eu sempre fui assim, eu sempre fui aquele cara assim, eu olho pra você, e se eu tenho chamado, esse rapaz aqui é bom na palavra, eu pego o microfone, se ele abrir o microfone perto de mim, pegar o microfone ali, eu sei que ele tem chamado de palavra, ele é cantor, ele é levita, e eu olhei todos os jovens e falei assim, você vai ser regente de louvor, você vai ser minha segunda, você vai ser tesoureira, você vai ser secretária, e deu um cargo para cada uma. E eu falei assim, eu quero eu quero que você traga na minha mão, todos os jovens que passou por aqui, e traga na minha mão, que eu vou resgatar. E tinha 30 jovens afastados daquela igreja. Eu estava com 5 jovens, né? E eu falei assim, eu quero buscar esse jovem. E a partir de hoje vai ter culto de jovem, vai ter saída para vocês. E aí eu fui pro monte. E a minha vida era assim, segunda-feira culto no lar. Terça-feira Parque União. Quarta-feira busca do Espírito Santo. Quinta-feira ensaio do jovem. Sexta-feira campanha de libertação em monte. Aí eu... Leonan. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um propósito com Deus de buscar 15 dias pela minha vida e 1 mês e 15 dias pelos jovens. Aleluia. E aí a gente fomos visitar. Glórias a Deus. E o nosso ministério era assim, a gente chegava, eu nunca falei, né? Eu sempre ficava na contenção. Escolhi um jovem para orar, e quando o jovem começava a orar, eu ficava em pé. E Deus falava assim, olha para ela, filho. Você vai botar a mão que eu vou libertar agora. Quando eu acabar de orar, eu botava a mão e falava assim, jovem, eu quero fogo na minha mão, jovem. Tem! O jovem caía, caiu o pai, caiu a mãe, caiu o filho. Aí quando eu fazia o apelo, resgatava e o jovem vinha para a igreja. Com esses 2 meses eu estava com o departamento completo. Estava completo o departamento e eu marquei o primeiro culto de jovem. E eu vi Deus naquela igreja, tá? Eu marquei o primeiro culto de jovem, quem pregou foi a Janaína Mendonça, missionária, ela é da Celebrai Views, meu amigo pastor Joel, Celebrai, e ela que pregou lá. E eu falei assim, eu mandei 25 cartas para a comunidade. E o pastor falou assim, Marcel, aqui ninguém visita aqui não, Marcel. Esse culto só vai ter nós aqui da casa. Eu falei, pastor, subi no outro e falei assim, pastor, olha para a igreja, pastor. E eu pedi para o pastor olhar para a igreja, o pastor olhou e disse, tá vendo aqui? Arrume banco emprestado. E limpa aquela escada, aquela escada, aquela escada vai ficar pessoas lá em cima daquela escada olhando para baixo. E limpa e peça para limpar ali a rua, que naquela rua vai ficar cheia de pessoas olhando, querendo entrar para a igreja e não vai poder entrar.
Aí o pastor olhou para mim assim, e disse assim, me entrega som e microfone sem fios. E eu tive uma percepção da igreja como que ela seria naquele dia culto de jovem. E fui para a vigília, na sexta-feira, fui para a vigília, fui para o monte, eu fui para a vigília, e aí quando foi no sábado, consagração, eu fui para casa. E eu falei para minha segunda assim, ô Beth, você vai orar, você vai ficar perto de mim? Ela falou assim, vou ficar. Se tu não pular hoje, eu rasgo a Bíblia e vou para ser crente. E ela falou assim, Marcel, eu não pulo, Marcel. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim. E eu fui para cá, quando cheguei na igreja às 6 horas, não tinha ninguém. E eu falei assim, Senhor, tu falou que ia me honrar. E Deus falou assim, vai orar. Vai orar. O seu negócio é orar. E a obra quem faz sou eu que trabalho. Quando eu me julguei para orar, quando foi 7 que eu levantei 7 da noite, a igreja estava entupida. A rua estava cheia, a escada estava cheia, ninguém podia entrar mais naquele, porque não cabia mais gente para entrar na igreja. E aí, foi aquele culto, quando a mulher chegou para pregar, ela era 10 da noite, Rafael. Rapaz, 10 da noite. Virou vigília, né? Era criança. Eu ficava, criança assim, de 3, 4 anos, levantava, entregando profecia, batismo com o Espírito Santo e com fogo, e era um mistério profundo, e ninguém conseguia ficar de pé, porque o fogo descia. Glórias a Deus. Então, assim, o ministério de evangelista, né, ele já estava latente ali, marcado em você desde cedo, né? Desde cedo. Graças a Deus, Deus sempre usou nessa área para poder realmente resgatar vidas e manter a casa do Pai cheia, né? Exatamente. Mas, Marcel, outra pergunta que também não quer calar, né? Que a gente costuma fazer aqui. Sim. Vamos lá? Marcel, vamos lá. Teve algum encontro assim com Deus que, como posso explicar, que mudou de fato seu jeito de ver o reino, sabe? Uma conexão ali tão forte que você chegou e falou assim, não, agora eu não quero ser o antigo homem, eu quero ser um homem de Deus. Um impacto assim letal, sabe, na sua vida? Você lembra de algum? Leonan, o que mudou a minha vida foi quando eu liderei pela primeira vez. Uhum. Quando eu percebi que se eu, na minha liderança, se eu voltasse atrás, eu poderia levar milhares de pessoas atrás de mim ao precipício. Então, meu encontro com Deus foi quando eu assumi a liderança e Sim. passei a ter esse encontro com Deus de verdade, a entender que Deus me queria para o ministério e Deus mudou minha vida e eu tive um encontro com Deus real nessa parte aí. Isso porque realmente acaba sendo uma responsabilidade muito grande. E foi um negócio que é verdade mesmo. Quando você está liderando, principalmente jovens, né, que não tem ali a sua opinião formada, isso aí. Você tem que se consagrar mais, tem que buscar mais, porque realmente chega um ponto que você não pensa mais em si. Você pensa no que eles vão, o que eles vão ver em mim, sabe? Para onde eles vão ir. Eu entendo e no efeito que isso vai causar, né? É verdade. Porque da mesma forma que você ganha almas, você acaba, infelizmente, arrastando elas para o inferno. Né? Exatamente. Dependendo da sua posição. Então, esse aí foi o ministério que foi essa mudança aí que Deus me chamou para liderar. E hoje eu amo o trabalho evangelístico, que já me levar ao pastorado. Já até pastorei, aquela igreja eu pastorei, tá? Aquela igreja eu pastorei lá um ano, eu pastorei aquela igreja um ano. Aquela que a gente ficou lá em frente, Ponto Chique? Foi? Assembleia de Deus? Não, essa foi na Vila da Penha. Você não foi lá, não. Eu quero te levar lá para te mostrar. Amém. Então, a igreja foi a igreja que passou pelo... A igreja era a igreja. Passou pelo apogeu ali, rapaz. E ali eu vi Deus naquela igreja. Eu vi a nuvem de Deus descer naquela igreja. Eu vi água jorrar do altar. Eu vi... Acho que eu nunca tinha visto Deus na minha vida como vi naquela igreja. E outra coisa. Eu só pregava para bandido, tá? Caralho. Não é verdade. Aqui é a comunidade, né? Eu vou falar para você aqui. Eu nunca deixei... Durante o meu estado naquela igreja ali, eu nunca deixei uma boca de fumo se instalar na rua da igreja. Os caras chegavam, eu chegava junto com eles. Aqui o maior chegou, quem é o maior? O maior Jesus. Aqui não entra, só sai. E a mensagem do evangelho, eu nunca falei para ninguém que Jesus amava eles. A mensagem, eu sempre falei assim, eu vi o pessoal me chamar até que fala que eu sou duro, não. A mensagem era espada
cruz e espada. Essa é a mensagem que eu pregava. E graças a Deus, foi um trabalho muito bom que a gente fez naquela comunidade. Hoje eu vou lá hoje, entro lá hoje, saio de lá hoje. Como inclusive eu estive lá terça passada lá na igreja Assembleia de Deus, eu renovo do meu amigo Bispo Cláudio Henrique. E Deus Isso que é trabalhou importante, na né? vida. Saber entrar, saber sair, porque você fica... deixa um legado lá, né? Sim, de sim, de Deus e tal. com Isso é muito certeza. importante, cara. Marcel, estamos nos nossos últimos 15 minutos aqui do Pod Vaso e eu quero que você diga aí pro pessoal de casa, né, aqui, como foi a sua vida financeira antes e depois de Cristo? Qual foi o upgrade aí que Deus fez na sua vida financeira? Você como um homem de negócios. Rafael, inclusive assim, a vida financeira assim porque assim, antes quando eu não conheci o Cristo, o meu negócio era gastar. E hoje a gente já casado, já pai, já dono do lar, tutelor de um lar, então a gente já pensa já em botar as coisas no lugar, já pensa no futuro do filho, de uma esposa. E hoje eu tô investindo no ramo de estamparia. Estamparia. Eu Legal. investi nesse ramo de estamparia, eu tô querendo aí, já estou com o material já pronto já para abrir uma estamparia. E Deus está me honrando nessa parte aí de negócio aí. E eu quero inaugurar essa estamparia bem breve aí, para Deus, Que benção. pra gente trabalhar para a Já igreja. vamos manter contato aí, 024 aí. 024 aí em contato com A gente, a Marcel empresa Silva. Marcel Silva. Tem nome a empresa? Ainda está em... Está em Andamento, andamento, tá exatamente. pedindo a Deus primeiro, né? Vem, Tá orando. 024. Olha aí, falando em 024, temos também a nossa amiga Sabrina, também Sim. tá com seu negócio aí, negócio de roupas, é Imperatriz, Que benção. né? É isso aí, Sabrina Imperatriz, tá aqui o nosso evangelista Marcel Silva com estamparia, aproveita também, e vai ser aí nossa futura parceira aqui do Pod Vaso. Amém. É, isso Sabrina. aí. É isso aí. Eu também, Rafael, eu estava esquecendo, eu quero mandar também um abraço aí para minha digníssima esposa, Lúcia Maciel. Lúcia Lúcia Maciel. Maciel, levita do Senhor. Ó, que benção, levita que benção. mesmo, Levita, completíssima, essa ali- canta e toca, Essa que é ali uma é bem, essa maravilha. ali foi fruto da oração. Que benção. Um dia eu vou te chamar aqui acerca do nosso relacionamento. Dá um resumo aí, Marcel, um resuminho. Ó, tem... Bem breve. Em breve? O resumo aí, só pra... A Lúcia, a gente se conhecemos aí no site de relacionamento, mas foi fruto da oração. Eu orei a Deus no dia 25 de junho de 2017. Eu orei a Deus e eu nunca pedi nada para Deus, mas dessa vez eu pedi. Resolveu. E eu falei assim, eu li a Bíblia de meia-noite a 2 da manhã. Tu foi lá onde eu morava lá, no Carro Quebrado, né? Sim, sim. Aquele sítio lá. Eu li a Bíblia de meia-noite a 2 da manhã e eu falei assim, depois eu sentei com a Bíblia e falei assim, papai, me dê uma adjuntura que olhe para dentro de mim e me ame do jeito que eu sou. E apaguei em cima da Bíblia. No outro dia eu fui trabalhar, quando eu cheguei do trabalho eu entrei naquele site lá, Morifé lá, e eu conheci a Lúcia. E a Lúcia, na época ela tinha 25 anos, de berço evangélico, uma mulher de Deus, a família abençoada. E eu falei assim, papai, se o senhor estiver nesse meu namoro, eu quero namorar, noivar e se casar em 7 meses. 7, número da perfeição, hein? E aí, e a minha esposa, a gente oramos, e quando foi em dezembro, eu tinha 3 datas para casar, que seria impossível. De graça, 0800, Deus trabalhou de uma maneira tão assim extraordinária, e eu vi que Deus era conosco, e foi Deus que me deu aquela esposa abençoada. E ó, a minha esposa, ela é a mulher de Deus. Você acha que eu tenho que ver com Deus? Você vê minha esposa, a mulher íntima de Deus. A mulher ela vê a maldade atrás dos muros. Eita. Então sempre ela fala assim, amorzinho, ó. E outra coisa que eu falo pra você aqui, desde quando eu me casei até hoje, a gente não chama pelo nome. Ela me chama amorzinho, eu chamo ela amorzinho. Então isso, e outra coisa, a gente somos felizes, e Deus trabalhou. Hoje tem o meu príncipe, meu pequeno príncipe Pedrinho, a benção Pedrinho, e Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos né, merecedores, mas mano? Deus é bom. Deus Esse é o resumo, minha gente. É só pra dar um gostinho aí. Pra você Na não desistir de orar, irmão. Com Continua certeza. orando que a varoa vem. Eu sempre, Rafael, eu sempre vou falar aqui, eu vou deixar aqui para os amados ouvintes aqui, que milagre para quem ora é comum.
Agora, para quem não ora, é novidade. Viu? Milagre Pega para assim. quem ora É é comum. Para quem não ora, é novidade. Então, Olha aí. se você... Pega a visão, hein, Boa, Larson? boa. Então, essa é a Pega visão. essa senha. Eu já ouvi uma frase uma vez que milagre para Deus é comum, porque ele já sabe que vai acontecer. Sim. Então é isso aí. Então, mas Deus é muito bom. Eu vou falar o meu lema aqui: Deus é bom, o diabo não presta, Jesus é maravilhoso, por isso estamos aqui. É verdade, é verdade. Aleluia. E eu quero agradecer aqui a Deus aqui por estar aqui nesse Poder Vaso. Sempre que tem os programas aqui, eu assisto na segunda-feira. Assisti testemunho do Pastor Valdo, meu amigo Pastor Valdo, um abração para ele aí. Um abraço. Sua família. Uma benção. Gente boa demais das contas, ama aquilo, ama ali de graça. Congregamos junto. Fui professor ali na AD Reina de Vida. Fui professor de novos convertidos, juniores, reciclagem de obreiro também. Deus trabalhou nossa vida e hoje a gente está em um lugar diferente, mas é meu amigo. Que É benção. benção, é benção. E Pastor Valdo é um excelente mestre. Quiser aprender ali, chegar perto daquele ali. É verdade. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe a todos, você ouvinte aí. benção, E Aleluia. tamo junto. Galera, segunda-feira que vem teremos mais um convidado especial. Lá no nosso Instagram colocaríamos nossa agenda da semana, começaríamos a divulgar alguns produtos que serão lançados. E você que quer ofertar, você que quer abençoar esse projeto, entre em contato conosco no direct. O arroba é podvaso, tá? São os únicos no Instagram, não tem erro. Mande a mensagem lá, vamos te responder na hora, tá bom? Não deixe de abençoar vidas, tá? Que aqui a gente grava com a intenção de edificar outras vidas dos ouvintes, né? Isso aí. Alcançar almas perdidas, feridas. Obrigado. Então, invista nesse projeto, tá? Tenham bons olhos para nós que estamos apresentando, porque estamos aqui com dedicação, por amor à obra, a Deus e à vida. Com Verdade. certeza. É isso mesmo. Leonan, falou tudo, né? Tô aprendendo a ser locutor. É isso aí. Eu tô aprendendo. É isso aí, pessoal. Leonan aqui, Estúdio 024, designer de mão cheia para você que está precisando aí de dar uma identidade para sua marca, para sua loja, para o seu negócio. Não esqueça de entrar em contato. Leonan, deixa aí. seu telefone, seu WhatsApp aí, pessoal. 21 96443 9983. Mais uma vez, 96443 9983. DDD 21, ok? Isso aí. Gente, você já sabe, sou seu amigo de sempre, Rafael Martins. Não esqueça, eu sou autor do livro Ana, o Segredo da Graça e da Conquista. Vai ter link na descrição. Adquira aí o livro Ana pelo Clube de Autores, tá bom? O retorno para o Rafael Martins, esse que vos fala, é pequenininho, mas com certeza eu estarei redirecionando parte desse investimento para o Pod Vaso, para que possamos continuar aqui, né, trazendo mais experiência de vida para vocês, mais testemunho, para que você venha se agarrar e ver que Deus também tem algo em especial para você. Aleluia. E quem sabe você não seja o próximo a estar aqui no Pod Vaso, Isso porque aí. nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. E outro detalhe também, temos aqui o livro de poemas no Wattpad, para você também vai ter link na descrição, ok? E você querendo nos convidar para pregar, deixarei aqui meu telefone, também 021 996 73 8445. Mais uma vez, DDD 21 99673 8445, tá bom? E também para você entrar em contato conosco aí para negócios, ok? É isso aí. Vamos encerrar, né? Homem fala bonito, né? Caramba, né? Que isso, Tô gente. admirado, né? Aí Rapaz, vocês me deixam vermelho. Rapaz, é escritor, é pregador, conferencista. Então, olha lá, coisa assim. Tem que aprender, né? Sentar pra ouvir, né? Tô aprendendo um Amigos, né? pouquinho, tô me desafiando aqui aos poucos. E eu tava até esquecendo aqui. Então eu quero, aproveitar que eu tô aqui nesse Poder Vaso e anunciar aí os amigos aí que estão nos ouvindo aí, que 22 de julho, Isso mesmo, isso mesmo. 22 de julho está vindo o evento mais esperado do ano, consagra vasos e ações de graça aí no meu amigo pastor Alexander Lemos, ali no Campo do Coqueiro.
Vamos ter esse evento ali, evento anual. É o ano de Consagra Vaso, meu aniversário. Ô, Glória. Então você está convidado para... Vai ter bolo, hein? Vai ter Que bolo. benção. Vai ter bolo. Você está convidado a comer um bolo ali comigo ali, se alegrar conosco Amém. ali. O evento vai ser ao vivo ali, direto no canal da igreja. E você é meu convidado aí. Marca na tua agenda aí, ó, 22 de julho. Glória a Deus. Aniversário do evangelista Marcel Silva, seu amigo de sempre. Ô, Glória. É isso aí, pessoal. Mais um Pó de Vaso. É verdade, cara. É isso aí. Tá bom? Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua semana. E estaremos aqui semana que vem com vocês mais uma Firme e vez. forte. Firme e forte, né, Wallace? Com certeza. É isso aí, gente. Graça e paz. Todos.